Está no ar o programa Paideia. Além do tradicional Céu da Semana e do Clique Ciência, na coluna Mídia e Ciência a gente fala sobre a descoberta de mutações genéticas no vírus da febre amarela. A genética também é o tema da entrevista de hoje. A gente recebe aqui no estúdio Pedro Galete, professor titular do Departamento de Genética e Evolução da UFSCar, para uma conversa sobre genética da conservação e as suas pesquisas na área com peixes e mamíferos. A gente volta já. Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do programa Paideia, que é uma produção do Lab UFSCar com apoio do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Você acompanha o Paideia na Rádio UFSCar e também em vídeo no site e redes sociais do Lab, sempre às terças-feiras, às 6 horas da tarde. Para apresentar o programa aqui comigo hoje no estúdio, já está o professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem em mais um programa Paideia. E a gente vai já saber qual é o céu dessa semana. No início da noite, podemos observar o planeta Marte no horizonte oeste, na constelação de Touro. Ele fica visível até às 6h45. Na noite de 26 de maio, a Lua fica ao lado de Marte. A leste, podemos ver Júpiter, visível na constelação de Virgem, até às 3 da manhã. Saturno aparece a leste às 7h30 da noite, na constelação de Serpentário. De madrugada, aparece Vênus no horizonte leste, na constelação de Peixes, a partir das 3h30. Na madrugada de 22 de maio, a Lua fica ao lado de Vênus. Antes de amanhecer, dá para ver Mercúrio no horizonte leste, visível a partir das 5 da manhã, na constelação de Áries. Na manhã de 24 de maio, a Lua fica ao lado de Mercúrio. Olá! O programa de hoje completa a nossa série de episódios sobre constelações que representam criaturas marinhas. Vamos falar do Capricórnio, um ser mitológico, metade peixe, metade cabra. Essa estranha representação é encontrada em diversas culturas antigas, como sumérios e babilônios. Na mitologia grega, a constelação representa Pan, o deus do campo. Capricórnio é a menor das constelações do zodíaco. No passado, abrigava a posição do solstício de dezembro, que marca o início do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte. Por causa disso, o paralelo tropical do hemisfério sul é chamado de Trópico de Capricórnio. Essa é uma constelação de estrelas de baixo brilho. A estrela mais brilhante é Deneb al-Jed, nome que em árabe significa cauda do bode. Capricórnio possui um grande número de objetos de céu profundo, mas esses não são muito conhecidos entre os astrônomos amadores. O mais famoso é o aglomerado globular Messier 30. Outro objeto interessante nessa constelação é o grupo compacto de galáxias HCG 87. Ele está presente na lista de grupos de galáxias levantada pelo astrônomo Paul Higson na década de 80. HCG 87 abriga 4 galáxias espirais, confinadas em um pequeno volume e que interagem entre si. O resultado é uma elevada atividade de formação de estrelas nas suas componentes. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Estamos de volta aqui no Paideia, como a gente viu no Céu da Semana, encerrando um ciclo aí, que a gente falou dessas regiões aquáticas do céu. E muito curioso que nesse programa a gente fala de uma coisa que nos é muito familiar, que é o Trópico de Capricórnio, né, Adilson? Exatamente. Todo mundo que vai para São Paulo, vai até para Sorocaba, acaba cruzando um trechinho da estrada onde está indicada uma placa que passa o Trópico de Capricórnio, né? Como foi mostrado no vídeo, nesse dia o Sol, né, marca o início do verão do hemisfério sul e o Sol ele bate exatamente a pino nessa latitude, então por isso que ele é marcado.
Mas o interessante dessa história do Trópico Capricórnio foi aquilo que o Gustavo observou no vídeo, né? Antigamente o Sol estava na frente da constelação de Capricórnio nessa data que era o início do verão. Isso não acontece mais hoje porque você tem um movimento que a Terra faz a cada cerca de 25 mil anos do seu eixo de rotação fazer uma volta completa, né? Isso a gente chama de precessão dos equinócios, quando tem essa mudança desse movimento. Então faz com que o céu modifique dessa maneira. E aí, como eu sempre costumo dizer, muitas vezes as pessoas usam essas questões para a questão astrológica, né? Quem nasce nessa época é do signo de Capricórnio, segundo a astrologia, mas o Sol nem mais está na frente da constelação de Capricórnio quando acontece esse evento, justamente porque a astrologia não conta que o céu muda com o passar do tempo. E é interessante, me parece que essa relação entre a posição, né, das constelações, das estrelas e essas coordenadas marca algo que a gente já falou várias vezes aqui, que era a importância da observação do céu no passado para navegação, para localização mesmo, né? Exatamente, e principalmente para a agricultura, né? O grande estudo do céu estava justamente marcado no início das constelações, né? Perdão, do início das estações, marcadas justamente pela passagem do Sol na frente de determinadas constelações. Isso era fundamental para quando você fosse fazer uma plantação, quando você fosse iniciar uma cultura. Então, o conhecimento do céu, ele sempre foi associado como um marcador de tempo, né? O movimento das estrelas, o movimento do Sol e das luas, né? Eu acho que é bastante interessante isso. E também, como foi mostrado aí no vídeo, quando a gente observa que essa região do céu é uma região bastante rica também, o Gustavo destaca isso com as galáxias que estão nessa direção da constelação de Capricórnio. A gente fica aguardando agora qual a próxima série que vem no céu da semana. A gente viu também que dá para aproveitar, a Lua fica próxima de 3 planetas, então isso também facilita a localização. E se você quiser, para poder fazer essa observação, rever este e também os outros episódios do Céu da Semana, basta visitar o site do Lab em www.lab.fiscar.br. E na coluna Mídia e Ciência de hoje, eu falo sobre o tema que dominou o noticiário. Vamos lá saber do que se trata? Não fui exatamente eu que escolhi a minha pauta para hoje. A verdade é que ia ser muito difícil a gente falar de outro assunto por aqui. Não, o tema da coluna não é a política nacional. No noticiário de ciência, o destaque da semana surgiu já na segunda-feira, dia 15, quando a Fiocruz publicou um estudo sobre o sequenciamento do genoma do vírus da febre amarela. Todos os principais veículos de comunicação deram a notícia. O sequenciamento foi feito a partir de amostras retiradas de 2 macacos. Foram identificadas 8 variações em sequências genéticas, sendo 7 em proteínas envolvidas na replicação viral. Esse resultado pode ser uma explicação para este ser o surto mais severo das últimas décadas, segundo os responsáveis pelo estudo, caso essas mutações tenham tornado o vírus mais apto a se difundir rapidamente. Atenção ao pode ser uma explicação. Os pesquisadores destacaram que outras pesquisas serão fundamentais à compreensão do real significado dessas primeiras descobertas. Não se sabe, por exemplo, se essas mutações são específicas dos micro-organismos envolvidos no surto atual, ou se já existem há mais tempo. Também não são conhecidas ainda as implicações para a saúde pública. O que a gente tem são pistas de uma possível explicação para o problema que a gente está vivendo. Isso já é muito importante, mas é só a largada. Embora alguns veículos tenham cometido deslizes quanto a isso, eu acho que nesse caso os problemas estão mais relacionados à nossa tendência de registrar apenas parte da informação que a gente lê. A gente também tem a sensibilidade totalmente justificada à questão da febre amarela. Mas eu quero que a gente pense sobre mais uma coisa como possível origem do risco de a gente se apavorar diante da ideia de um vírus mutante ou de tomarmos uma hipótese inicial
como verdade absoluta. Essa origem, para mim, parece ter relação com o desconhecimento que grande parte da população tem sobre como a ciência funciona. Dentre outras características, seria importante a gente lembrar que o conhecimento é construído em etapas, colaborativamente, e muitas vezes com um resultado mais recente mostrando que as hipóteses sugeridas antes não se confirmam. Além disso, a meta final não é a certeza, e sim a identificação da melhor explicação diante das evidências disponíveis. O que a gente tem agora, nesse caso da febre amarela, é uma pista que desencadeia e justifica uma determinada linha de investigação. Essa linha pode ser desenvolvida simultaneamente a outras, com mais ou menos sucesso. E isso não é um problema ou uma falha. É o caminho pelo qual o conhecimento científico é construído, mesmo que nem sempre seja na velocidade que a gente gostaria. A mídia certamente não é a única culpada desse desconhecimento sobre os processos científicos, mas ela também tem a sua parcela de responsabilidade, devido ao que a gente chama de mitologia dos resultados. A mitologia dos resultados é a tendência da mídia de noticiar apenas os resultados da pesquisa científica. Ela, em geral, não dá atenção aos processos, aos métodos, instrumentos, controvérsias, dificuldades. É como se esses resultados surgissem de repente, de mentes geniais que, quase sem querer, encontram as respostas para as nossas questões mais importantes. Por isso, para que a gente tenha mais elementos para compreender a questão da febre amarela, a minha dica de leitura dessa semana é o artigo original, publicado na revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Mas se a sua disposição não for tão grande, eu sugiro a notícia publicada no site da Fiocruz, que é uma das mais completas dentre as notícias que eu li. Os links estão lá, na versão escrita da coluna no site do Lab. Lá também estão as tais florestas escondidas do título da coluna. Boa leitura e que a próxima seja uma boa semana para nós e para o nosso país. A gente volta aqui no Paideia e eu queria contar um pouco o que me instigou a fazer essa coluna, além do assunto ter realmente dominado o noticiário de ciência a partir do momento em que o estudo foi publicado. A primeira coisa que eu ouvi sobre isso, eu estava trabalhando com um colega do meu lado que falou, você viu? E eu percebi uma comoção nele na hora que ele me contou, descobriram uma questão de variação genética. E aí eu fiquei curiosa e naturalmente já leria as notícias e fui ler com esse olhar de por que isso desperta, né? A hora que a gente fala de uma mutação genética, por que isso despertou aquela reação? E eu imagino que desperte de fato. E aí a gente vê várias características desse artigo que chamam muita atenção. Como eu disse, a mídia realmente foi bastante cuidadosa. Tem uma questão que é interessante, quase todas as notícias são iguais, então essa é uma característica que qualquer uma outra ocasião a gente comenta também. Foi dada uma coletiva e aí os jornais em grande medida reproduziram as informações que os próprios pesquisadores passaram. Mas a gente tem, é um resultado bastante inicial, ele é importante, mas ele é bastante inicial. Os pesquisadores falam o tempo inteiro que eles não sabem se esse vírus, se essa mutação aconteceu só agora, então pode ter acontecido antes, ou seja, aí não explicaria necessariamente o surto. E além disso, esse é um artigo, a Fiocruz criou uma área dessa publicação, que é Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, que eles chamam de um fast track, que os artigos são publicados de uma forma diferente, eles são publicados em até 24 horas depois que eles foram submetidos à revista, se um único editor considerar que eles são relevantes. E aí depois eles passam pelo processo normal, né, dessas publicações de análise por pareceristas, então ele pode inclusive vir a ser recusado. Então é uma série de cuidados que a gente precisa ter, e aí é isso, as pessoas, esse desconhecimento que muitas vezes as pessoas têm de como a ciência funciona pode fazer ou que elas compreendam equivocadamente um resultado que é ainda provisório ou parcial, ou de outro lado, que a hora que elas descobrem, por exemplo, não era bem isso, elas acham, poxa, mas essa ciência não funciona, na verdade, né? Eu acho que a questão principal da ciência, muitas vezes, é você pensar na história da causa e efeito, né? Nenhum fenômeno que a gente observa na natureza, ele tem uma causa única.
ainda mais quando você vai falar de seres vivos, que são sistemas muito mais complexos, sistemas que dependem de muitas variáveis. Aí também há sempre aquela coisa que a gente tem destacado aqui nos nossos vários programas, é que muitas vezes o que apareceu como mais importante? Você tem um vírus mutante, né? E todo mundo que já viu Walking Dead, qualquer coisa disso, que imaginando, agora vai ter um vírus da febre amarela que de repente pode dizimar a população humana. Isso até pode acontecer, mas não é o caso do qual a situação que a gente está vivendo. E quando você encontra o simples fato de encontrar que houve uma mutação no vírus, isso por si só é uma informação científica relevante. Não importa se esse é a causa ou não de fazer o surto. Ele pode ser uma das componentes, como isso pode ter também outras variáveis, como normalmente é na ciência. Nunca você tem uma causa unívoca que determina um problema. E ainda mais, como a gente já disse, sistemas biológicos, sistemas são muito complexos. E também há sempre o apelo. Toda vez que você fala de alguma coisa que está relacionada com o caso da febre amarela, doença, isso também toma uma outra dimensão. Todo mundo fica preocupado disso, né? Então, nossa, agora, se tem um vírus mutante, provavelmente a vacina não vai funcionar. Eles também não disseram isso na reportagem. Então, quem já era vacinado para a febre amarela, parece então que agora com esse vírus mutante vou ter que fazer uma nova vacina. Pode até ser, mas como diz, a primeira coisa, descobrimos que mudou o vírus. É uma informação que tem que ser publicada rapidamente, porque é uma coisa importante para que isso seja divulgado e estudado. Tem que ser publicada rapidamente, inclusive essa é uma ponderação que eles fazem para que outros pesquisadores ao redor do mundo, ao terem contato com essa informação, façam comparações também com as informações que eles já têm. E é interessante que você falou da vacina, porque esse foi um cuidado muito grande que os pesquisadores tiveram. Todas as notícias trazem essa informação de que a vacina é válida, porque inclusive as mutações aconteceram em regiões que não estão relacionadas ao aspecto que faz com que a vacina seja válida. Eu acho que esse também tem, a Fundação Oswaldo Cruz também tem uma característica importante, porque eles têm um cuidado da divulgação da ciência, eles até têm um núcleo lá de divulgação científica, então por isso que, como você disse, no site da Fiocruz você vai encontrar a melhor descrição, a melhor reportagem sobre isso, porque justamente há uma preocupação de não somente divulgar os resultados, mas também levá-lo para a população que não tem contato diretamente com o conhecimento científico para entender essas descobertas. Poderia ficar muito mais tempo falando aqui, inclusive no artigo, na versão escrita da coluna, eu abordo um outro caso que também aconteceu nessa semana, mas a gente precisa ir para o próximo bloco. Eu sugiro que vocês deem uma visitada lá no Mídia e Ciência, versão escrita no site do Lab. E para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente vai conhecer a pesquisa realizada pela professora do Departamento de Engenharia Química da UFSCar, Gabriela Cantarelli Lopes. E em seguida a gente volta para a entrevista aqui no nosso estúdio com o professor Pedro Manuel Galete Júnior, que é professor titular do Departamento de Genética e Evolução da UFSCar. Fique com a gente. Oi pessoal, meu nome é Gabriela Cantarelli Lopes, eu sou professora do Departamento de Engenharia Química da UFSCar. Eu vou falar para vocês nesse vídeo sobre uma das linhas de pesquisa na qual eu trabalho aqui no departamento, que é a simulação de processos, usando para isso uma ferramenta conhecida como CFD. Então, CFD é a sigla para Computational Fluid Dynamics. Ela é o estudo da dinâmica, do escoamento de fluidos, que podem ser gases ou líquidos, usando para isso recursos computacionais. O CFD, ele parte de equações que são majoritariamente fenomenológicas e diferenciais. Então, se você integra essas equações num domínio de cálculo, faz uma integração numérica dessas equações, é possível predizer características locais do escoamento, parâmetros locais desse escoamento. Então, com isso, é possível se verificar regiões daquele equipamento em que haja algum problema, como, por exemplo, uma região que tenha uma mistura ruim, uma região de estagnação, e essa região, uma vez identificada, pode ser corrigida. Então, você pode fazer alterações no projeto, nas características geométricas do seu equipamento, ou então nas condições operacionais, de forma a tentar corrigir essa falha, esse problema.
ou até mesmo tentar otimizar, tentar melhorar o processo em questão. Um dos estudos, um projeto que está inclusive em vigência, diz respeito à filtração de gases. Então, na filtração de gases, primeiramente, a gente inicia o estudo fazendo imagens em microscópio eletrônico do meio filtrante, que pode ser, por exemplo, um tecido. Então, tendo essas imagens bastante aproximadas do meio filtrante, é possível analisar as imagens e, com isso, determinar uma distribuição de diâmetro de fibras. Tendo essa distribuição de diâmetros, nós conseguimos criar um domínio, gerar um domínio de cálculo para a simulação e, com isso, simular o escoamento de gás através das fibras e a deposição de partícula, das partículas, né, dentro do tecido, né, dentro dessas fibras, e determinar a eficiência de coleta desse meio filtrante. Um outro estudo muito interessante que foi feito atualmente foi sobre o estudo de caixas de descarga, né, de vasos sanitários. Então, a gente propôs diferentes formatos de caixas de descarga e tentou, com isso, aumentar a energia cinética da água na saída dessas caixas, né? E a gente partiu do pressuposto que, aumentando a energia cinética na saída das caixas, a gente conseguiria reduzir a quantidade de água que deve ser usada, né, na descarga para ter um mesmo efeito do que uma caixa comum. Então, com isso, nós conseguimos sugerir um formato de caixa d'água, de caixa de descarga, que proporcionasse essa característica que a gente considera como favorável. Outro estudo muito interessante, que também não tem a ver com processo industrial, com equipamento industrial, é o estudo que foi feito sobre deposição de partículas no trato respiratório humano. Nós verificamos também aquela recomendação médica de pessoas que usam broncodilatadores, né, aquela bombinha. Então, a pessoa que usa o broncodilatador, a recomendação que se dá, né, para essa pessoa é de que, depois de inspirar, né, o medicamento, deve-se suspender a respiração por alguns segundos para só depois exalar o ar. Então, nós verificamos o porquê disso, né, através de simulações de CFD. Então, esse outro vídeo que está sendo mostrado agora, ele mostra o momento da inspiração das partículas e embaixo vocês veem a pessoa que imediatamente após inspirar as partículas, ela expirou, e do outro lado, a pessoa inspirando as partículas e segurando, prendendo a respiração por alguns segundos antes de exalar o ar. Então, vocês podem reparar que quando você tem aí o que a gente chamou de suspensão da respiração, existe uma coleta de partículas muito maior do que quando você exala o ar logo após a inspiração. Então, uma maior retenção de partículas, nesse caso, é desejável, uma vez que para o medicamento agir, ele precisa ser coletado no trato respiratório, no pulmão. Resumindo, as ferramentas de CFD elas podem ser usadas para uma infinidade de processos, para simular uma infinidade de coisas que envolvam o escoamento de fluidos. Eu mostrei apenas algumas, né, aí para vocês, e o objetivo é sempre esse: melhorar um processo, ou então simplesmente visualizar, né, entender como é o escoamento num determinado processo, seja ele industrial ou não. Estamos de volta aqui no Paideia e conosco aqui no estúdio já está o professor Pedro Galletti, que é professor titular do Departamento de Genética e Evolução da UFSCar. Pedro, boa noite, muito obrigada, é uma honra para a gente receber você aqui no programa. Boa noite, eu é que agradeço o convite e é uma honra também participar desse evento com vocês.
A gente hoje, se a gente tiver tempo, vai falar de duas áreas ou duas linhas, de certa forma, com as quais você trabalha, pesquisa sobre peixes, pesquisa sobre outros predadores de topo de cadeia, sobre onça, mas tem algo que é comum a todos esses estudos, que é a área da genética da conservação. Então, para a gente começar, eu gostaria que você apresentasse brevemente o que é a genética da conservação e quais as contribuições, as principais contribuições que ela pode dar à compreensão e ao cuidado com a biodiversidade brasileira. Bem, a genética da conservação é uma disciplina relativamente nova e ela nasceu a partir da conscientização dos pesquisadores de que a genética, tanto do ponto de vista da sua teoria quanto do ponto de vista das tecnologias genéticas, poderia ajudar a minorar o problema das espécies ameaçadas de extinção. Então, a partir do momento em que a comunidade de ciência, particularmente da área de genética, percebe de que nós temos, enquanto ferramentas e enquanto corpo conceitual e teórico, condições de contribuir para resolver problemas relacionados a espécies ameaçadas de extinção, surge então a disciplina genética da conservação, que é fundamentalmente isso, usar o nosso conhecimento e a nossa tecnologia para tentar salvar as espécies que estão ameaçadas de extinção. E como? Que tipo de conhecimento a genética, ou alguns exemplos de que tipo de conhecimento a genética da conservação produz e como que isso pode ser usado, por exemplo, para as políticas, para planejar ações de conservação das espécies? A base da genética é a variação genética. E todos nós sabemos que a variação genética ela é fundamental para a persistência de uma espécie a longo prazo, sob o ponto de vista da evolução, porque é sobre a variação genética que a seleção natural atua. E a variação genética dá à espécie a capacidade de responder favoravelmente à espécie às mudanças climáticas, ambientais, que ocorrem ao longo do seu percurso na evolução. Então, a variação genética é o capital fundamental da espécie. Quando uma espécie entra ou está sob ameaça de extinção, ela fundamentalmente está sob ameaça de extinção porque o seu efetivo populacional está absolutamente reduzido. E quanto maior é a perda do tamanho populacional, maior é a ameaça que a espécie tem. As duas coisas estão absolutamente relacionadas, o tamanho populacional e a variação genética. Quanto maior o tamanho populacional, maior a variação genética, e quanto menor o tamanho populacional, maior é a perda da variação genética. Portanto, a genética, ela age no sentido, quer dizer, nós emprestamos o conhecimento e a genética empresta o seu conhecimento e a sua tecnologia, primeiro para detectar, de fato, os sinais de perda, de redução da variação genética. E segundo, para ajudar no monitoramento e no manejo dessas espécies, no sentido de melhorar essa variação genética e permitir a persistência ao longo prazo da espécie. Pedro, esses avanços que justamente a gente vê nos últimos tempos da genética, passa muito pelo próprio desenvolvimento tecnológico das novas técnicas, né, de identificação dos genes, né? Há 15 anos atrás, por exemplo, para você fazer um genoma era uma coisa que custou milhões de dólares na época. Hoje é uma coisa que a gente consegue fazer como uma técnica rotineira no laboratório, né? Acho que seria legal você comentar um pouquinho disso, né? Porque muitas vezes as pessoas imaginam que para você descobrir um genoma assim, é uma coisa muito complicada, né? De fato, a tecnologia, de uma forma geral, ela beneficiou muito o avanço da própria genética, do nosso conhecimento da estrutura genética das espécies e das populações. Hoje, os equipamentos de última geração, eles são capazes de produzir genomas em larga escala, não só de uma espécie, mas de muitos indivíduos daquela própria espécie, né? Então, hoje não se fala mais em genoma do indivíduo. Hoje, o grande momento que passa a genética é da genômica populacional. Então, genomas de
centenas e milhares de indivíduos podem ser feitos com uma certa facilidade, com uma relação de custo relativamente aceitável para os níveis de custo da ciência e, obviamente, com uma quantidade de informação muito maior, né? E isso impacta diretamente essa pesquisa que você faz mapeamento das espécies justamente olhando esses genomas. Na verdade, nós usamos muitas ferramentas, várias ferramentas, desde ferramentas mais tradicionais até a própria ferramenta genômica. Hoje, um campo dentro da genética da conservação é a genômica da conservação. Então, a verdade é que há várias tecnologias genéticas e uma delas é a tecnologia genômica, mas nós podemos fazer a genética muitas vezes sem mesmo ir para o laboratório. Nós podemos fazer uma análise de variação genética simplesmente olhando o fenótipo das espécies ou das pessoas, se for o caso da genética humana, não é? Então, todas essas são ferramentas que ajudam a construir cada vez mais um novo conhecimento, né? A genômica é uma delas. Na sua fala inicial, Pedro, eu consigo ver uma ênfase, compreender a parte do diagnóstico, né? Então, se essas populações, como que está a variação e, portanto, quão aptas elas estão, por exemplo, a sobreviver. Mas depois, em seguida, você fala do manejo, da contribuição que é possível dar ao manejo. É possível, portanto, na hora que você faz esses diagnósticos, a genética da conservação pode contribuir também como intervenção para melhorar aquela situação? Sim. Eu acho que esse é um grande objetivo, não é parar no diagnóstico. As consequências genéticas associadas à redução do tamanho populacional, que estes sim estão associados à ameaça à espécie, as consequências genéticas, elas se dão basicamente em duas vertentes. A primeira delas é a perda da variação genética. Então existem... e essa perda, de forma muito interessante, ela ocorre absolutamente ao acaso. Porque quando você reduz o tamanho populacional, essa redução ela é aleatória. Acontece alguma situação climática ou alguma catástrofe, essa catástrofe ela não é seletiva, ela geralmente é aleatória, ela elimina da população em toda a estrutura populacional, de jovem a adulto e de todos os gêneros. Depende também de quão apto aqueles indivíduos estão para sobreviver. Se houver condições de ter uma resposta, obviamente, se houver condições de ter uma resposta a isso. Então, e isso também, obviamente, se reflete no ponto de vista da própria variação genética. Então, a grande perda da variação genética se deve a eventos casuais, são estocásticos mesmo. Na genética, nós chamamos isso de deriva genética. E a outra vertente da redução do tamanho populacional, que acompanha o tamanho populacional, a redução, é o endocruzamento. No momento em que você reduz o tamanho populacional, você aumenta a probabilidade de indivíduos relacionados sob o ponto de vista genético reproduzirem-se. E aí a sua prole novamente reproduzir-se novamente numa geração seguinte e cada vez mais aumentando aquilo que a gente chama corriqueiramente de consanguinidade, que é o endocruzamento. E o endocruzamento, ele, sob o ponto de vista genético, ele tem um impacto diferente do que a perda da variação genética por deriva. Ele tem um impacto de expor, por exemplo, os genes deletérios, os genes que geralmente são recessivos e ficam nos chamados heterozigotos. No momento em que você aumenta o endocruzamento, você aumenta os indivíduos homozigóticos, desculpe a expressão, tenho que usar alguns conceitos que agora me são obrigados a falar, mas no momento em que você aumenta o grau de consanguíneos, você expõe à população esses genes deletérios e esses indivíduos acabam trazendo prejuízos à população de uma forma geral. Nós chamamos isso de depressão endogâmica.
Então, uma das primeiras coisas que acontece numa espécie ameaçada de extinção, em paralelo, é a perda de adaptação mesmo, a perda de potencial adaptativo. E isso, às vezes, se expressa na fertilidade. Por exemplo, espécies que são muito endogâmicas, elas, ao longo das gerações, elas vão se tornando inférteis. Você imagine, isso vai naturalmente levar à extinção. O que faz a genética, então, ao momento que faz o diagnóstico de que há perda e de que há elevada endogamia? Ela ajuda a traçar um programa de manejo dessa fauna no sentido de diminuir a endogamia, de um lado, e no sentido de aumentar a variação genética do outro lado. Então, há várias maneiras de você tentar ou promover o aumento da variação genética. São táticas de manejo que você pode usar para aumentar. Do outro lado, há outras táticas de manejo para você aumentar ou minimizar o efeito de endogamia e da depressão endogâmica. Então, a genética não só faz o diagnóstico, que é fundamental, mas ela, obviamente, tem instrumentos que permitem a dizer o que fazer para a gente minorar o problema, resolver o problema e dar persistência de longo prazo a essas espécies que estão ameaçadas. A gente já volta a falar mais da genética da conservação, mas tem um outro aspecto que é comum às suas pesquisas, que você trabalha com predadores de topo de cadeia alimentar. O que são o nome já é quase que autoexplicativo, mas por que estudar esses animais? Qual é o lugar que eles ocupam? Qual é a importância da gente saber mais também sobre eles? Sob o ponto de vista funcional de um ecossistema, o ecossistema é estruturado. Nós temos os organismos, que são os nossos organismos, que nós dizemos que são os produtores, porque são aqueles que são capazes de absorver a energia solar e absorver os elementos mínimos da natureza, como a água e o oxigênio, e transformar isso em matéria orgânica. É o caso das nossas plantas, a partir da fotossíntese. Esses são os produtores do ecossistema. Esses produtores criam a biomassa necessária para que os animais, eventualmente que não têm essa capacidade de fotossintetizar e produzir a biomassa, vão utilizar dessa biomassa, são os chamados consumidores. Eles vão consumir daquela biomassa para poder crescer, multiplicar, se reproduzir e, enfim, ter a sua própria existência. Então isso cria no ecossistema uma estrutura de cadeia alimentar. E um produz, aí o outro consome, que é o consumidor primário, depois tem o consumidor secundário, que é o que preda aquele pequeno animal, e assim vai. O predador topo de cadeia é exatamente o que está no topo. Aquela espécie que depende, obviamente, dos elementos que estão no seu nível inferior. Mas, por outro lado, ele tem um papel fundamental, porque ele acaba regulando toda a cadeia alimentar. A presença do predador de topo de cadeia acaba regulando numericamente, em abundância, e também a estrutura da cadeia alimentar. No momento que você retira um predador de topo de cadeia, por exemplo, aqueles indivíduos que eram predados pelo predador deixam de ser predados e, portanto, eles... A primeira resposta que tem populacional é crescer em número de maneira absurda, né? Há uma explosão, um boom populacional. E, obviamente, esse boom populacional aqui em cima da cadeia alimentar reflete impacto embaixo e assim vai desencadeando, chega a mudar a estrutura do ecossistema. Sem contar que não só existe a relação de cadeia alimentar, mas o ecossistema, na verdade, nós temos uma grande rede de interações entre espécies. As espécies não interagem só porque uma come a outra, se alimenta de outra. Elas interagem porque elas têm serviços que prestam a outras espécies, né? Então, no momento que, por exemplo, se eu pensar num predador no ambiente terrestre como uma onça, por exemplo, no momento em que eu tiro a onça de um sistema, seja ela a onça pintada ou a própria onça parda, o que acontece?
aquela fauna que naturalmente é predada por essa onça cresce numericamente muito e passa a predar a fauna que está no seu nível inferior. E geralmente, por exemplo, nesse caso, são as aves. E boa parte das aves são dispersoras de sementes. Portanto, no momento que você tira uma onça, você, por exemplo, há um boom de um outro felino, como é o caso da jaguatirica, por exemplo, ou como é o caso de um outro, enfim, de um cachorro do mato, que são naturalmente predadores de aves. Se eles aumentam muito em número, eles vão predar muito mais. E aí eu vou mudar a estrutura da comunidade, não por uma relação simplesmente de predação, mas porque eu estou eliminando as aves, por exemplo, que dispersariam sementes. E aí muda toda a paisagem, vegetação, a estrutura daquele ecossistema. Então, as relações são muito complexas e elas estão realmente em redes de interações. E qualquer elemento dessa rede que você perde, você modifica, você tem um impacto grande. E como isso é o que a gente, como você até mesmo disse, é um sistema complexo, um sistema de muitas variáveis, existe alguma é possível a gente perceber uma correlação? Olha, se eu remover X onças de um certo ecossistema, é possível imaginar, quantificar o impacto que eu tenho disso? Ou pelo menos uma estimativa? Por exemplo, quando a gente fala assim, removi uma onça de um sistema, né, dependendo da área, dependendo do onde ela está, quanto que isso gera de impacto, né? Porque muitas vezes a gente não imagina que, como ainda há pessoas que caçam onças, etc., simplesmente por esporte, não sabe qual é o tamanho do impacto que está promovendo de um único animal. Por exemplo, não sei se isso é quantitativo assim, ou pelo menos qualitativamente a gente poderia imaginar o que representa quando eu vou lá e, por brincadeira, uma brincadeira de mau gosto, eu vou lá e mato uma onça de um sistema. Olha, é possível que haja alguns modelos matemáticos, estatísticos que permitam esse tipo de simulação. O que os pesquisadores, os ecólogos, fazem hoje geralmente é tratar com a presença e a ausência do animal. Então, porque, obviamente, o efeito da ausência é mais detectável. Agora, é possível que nesse percurso entre presença e ausência você possa desenvolver algoritmos que lhe permitam identificar o impacto sob o ponto de vista quantitativo. Eu desconheço um algoritmo agora que pudesse ser utilizado para isso, por exemplo, retirar um indivíduo, mas retirar uma espécie, sim. Aí isso é o tipo de modelagem, de simulação que é feito pelos ecólogos em geral, que trabalham com questões de ecossistemas e de interações entre espécies. Pedro, você participou de um Clique Ciência em 2014 e lá você falava das pesquisas, inclusive com as onças, e aí chegava, ao final, destacava muito como cada vez mais percebia a relevância de preservação dos hábitats, para que esses animais, então, e para que não houvesse todo esse distúrbio. E falava da importância do papel desse conhecimento científico chegar até os nossos gestores, até as lideranças políticas, para que houvesse políticas, portanto, de conservação. Nesse momento, cada vez mais, a gente já comentou aqui no programa, inclusive recentemente, estão em riscos legislações ambientais importantes. Então, a gente tem a lei do licenciamento, agora recentemente, essa semana, saiu um estudo e um alerta da WWF sobre mudanças na caracterização das unidades de conservação federais. Como que está esse fluxo de conhecimento científico e gestão nessa área? Por que a gente tem, por exemplo, nesse momento, esses riscos, mas principalmente assim, está chegando esse conhecimento, não está chegando? Como que você avalia essa relação entre o conhecimento científico e a formulação de políticas ambientais no Brasil atualmente? Eu diria que, modernamente falando, o conhecimento científico está, sim, chegando aos órgãos públicos e aos tomadores de decisão. Eu acho que seria, talvez, se num passado muito longínquo, essa comunicação entre a ciência e
os tomadores de decisão era mais difícil, agora com toda essa facilidade de comunicação, com uma participação muito mais efetiva que os pesquisadores têm tido no cenário, inclusive na própria mídia, né? Eu acho que a informação tem chegado. A questão é que nós nos deparamos com o problema econômico, né? Então, infelizmente, essas atitudes, como a revisão da lei do licenciamento, a própria revisão das leis dos parques estaduais e nacionais, como foi o Código Florestal e como tantas outras acontecem no dia a dia, elas têm uma motivação econômica que predomina. Infelizmente, e isso não é uma coisa absolutamente localizada, né? Não é localizada em nosso país, apesar de nós sermos promotores desse tipo de atitude, mas a gente vê que os pesquisadores estão sempre na luta, sob o ponto de vista internacional, inclusive, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos com a política americana, com toda essa mudança de comportamento que aparentemente vai a cada vez mais privilegiar o capital e em detrimento dos recursos naturais, né? É aquela visão exploratória dos recursos que são inesgotáveis, quando na verdade eles não são inesgotáveis, né? Nós estamos vendo que tudo é esgotável e cada vez estamos esgotando mais rapidamente. Mas infelizmente aí eu reputaria as pressões econômicas e que ainda nós, enquanto sociedade, não sabemos ainda dialogar, ou no mínimo não temos ainda um espaço adequado para vencer esse tipo de comportamento, esse tipo de proposta. Então eu diria o seguinte, há vários órgãos públicos que têm inclusive pesquisadores, eu vou me tratar agora, tratar especificamente relacionado à biodiversidade. Nós temos um sistema público relacionado ao Ministério do Meio Ambiente, que é um sistema de pesquisa muito importante, que está hoje no Instituto Chico Mendes, o ICMBio. O pessoal faz um trabalho muito importante e faz um trabalho muito próximo da academia. Então, muitos dos nossos trabalhos feitos aqui na universidade ou em universidades de colegas parceiros têm uma repercussão com esses colegas pesquisadores também desses institutos, que também são bravos lutadores para que essas políticas públicas sejam implementadas. A questão é que, na hora do troco, na hora de trocar efetivamente, a lei acaba dando privilégios ao capital, que muitas vezes é um privilégio imediatista, a maior parte das vezes, porque seguramente nós ganharíamos, mesmo sob o ponto de vista de capital, muito mais se pensássemos na conservação como um bem realmente necessário. O patrimônio da biodiversidade é muito maior do que qualquer usininha que vai se fazer aí num benefício de 20 anos. Mas, infelizmente, esse imediatismo que faz com que as coisas aconteçam dessa forma. Eu acho que então um ponto fundamental é justamente a gente levar para todas as pessoas a importância que estudos desse tipo têm. Eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente avançar nisso, porque somente quando a gente faz uma pressão conscientizando as pessoas sobre a importância de, por exemplo, saber preservar que determinado animal no ambiente, não é só porque ele vai extinguir, mas é porque aquele animal vai impactar toda uma cadeia enorme. Isso vai refletir na própria questão da sobrevivência humana. Eu acho que esse é um aspecto importante. Uma hora a gente vai acabar sendo o nosso próprio, vai limitar a nossa própria existência, influindo diretamente nos ecossistemas. As pessoas, não como você mesmo disse, tem essa visão imediatista, não percebe que algumas coisas que a gente faz hoje, que parece que não tem impacto, numa escala de tempo maior, pode sim levar, inclusive, à própria extinção da humanidade. Só antes a gente precisa concluir, o nosso tempo está acabando e é por isso, inclusive, que a gente quer receber você ainda
várias vezes aqui no programa. Pedro, eu já agradeço e passo a palavra, então, para você concluir e se despedir aí dos espectadores e ouvintes. Primeiro, eu queria dizer que eu concordo em gênero, número e grau com o que você disse, Adilson. É isso mesmo. Eu acho que a gente precisa continuar, e vocês estão fazendo um papel maravilhoso com isso. Continuar levando, decodificando, como a gente costuma dizer, né, a ciência para toda a sociedade. Se a gente tiver uma sociedade mais científica, com conhecimento científico apropriado, possivelmente a gente vai conseguir a longo prazo mudar um pouco essa história dessas mudanças políticas que a gente vê por aí. Mas eu queria dizer também o seguinte, que para mim é uma honra e um prazer muito grande vir aqui, essa oportunidade de conversar com vocês, e estou sempre à disposição para conversar. Obrigada. Precisamos falar dos peixes que acabaram não acabou não dando tempo da gente abordá-los hoje. Muito obrigado, Pedro. E o Paideia fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira. Acompanhem o Lab no Facebook, no Twitter, ou também falem conosco, enviem sugestões, questões para o cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite para todo mundo. Uma boa noite para todos.